gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês essa blusa que é super fácil de fazer, totalmente sem costuras e é uma ótima opção para quem ainda não tem tanta experiência no tricô. Ela tem uma construção de baixo para cima, bem simples de acompanhar, mas eu trouxe um detalhe um pouquinho diferente. Eu iniciei com montagem provisória e durante o vídeo eu mostro todo esse processo. No restante é uma peça bem tranquila de tricotar, praticamente toda em ponto meia, então é aquele tipo de trabalho que vai crescendo sem complicações e fica com um resultado muito bonito. E para deixar o projeto ainda mais fácil de acompanhar, além do vídeo com todo o passo a passo, vocês também têm a opção da receita escrita em PDF. Lá estão todas as informações organizadinhas. Então, é uma opção bem legal, principalmente para quem gosta de tricotar acompanhando a receita escrita, sem precisar ficar voltando no vídeo e procurar cada informação. E eu vou deixar o link para aquisição do PDF aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E depois da compra é só me enviar um e-mail com o teu nome completo e o nome da receita que eu envio o material diretamente por esse e-mail. E eu também vou deixar o link da minha loja de padrões. Lá vocês encontram todos os PDFs das receitas aqui do canal e também os meus projetos exclusivos. E agora, gurias, agulhas e fios preparados porque a gente vai começar. Para fazer essa blusa, eu utilizei o fio Triunfo da Pinguim. O novelo é de 200 gramas e tem 384 metros. O tex é 520 e a composição é 65% acrílico e 35% lã. A agulha indicada pelo fabricante é de 5,5 milímetros e a cor que eu escolhi é a 9286. Citação. Também vou utilizar o fio Netuno da Círculo. Esse fio tem 301 metros, o tex é 332 e o novelo é de 100 gramas. Esse é 100% acrílico. E a agulha indicada pelo fabricante é de 3,5 milímetros a 5 milímetros e meio. Vou utilizar na cor preta. Vou precisar de tesoura, fita métrica, marcadores de pontos, contador de carreira, agulha de tapeçaria e vou utilizar 3 numerações de agulha. A de 5 milímetros e meio para tecer no tricô circular, a de 5 milímetros na parte que eu vou fazer reta no tricô plano e a de 4 milímetros e meio para os acabamentos. Todas as partes no preto eu vou utilizar a agulha de 4 milímetros e meio. Um cabo de 80 centímetros e um cabo mais curtinho para fazer os braços. E também vou precisar de uma agulha de crochê para fazer a montagem provisória e um pedaço de fio diferente, pode ser um resto de fio assim, para fazer a montagem provisória. Então, gurias, antes de iniciar a blusa, eu vou passar um esboço geral de como foi feita a construção. Assim vocês vão conseguir acompanhar melhor todas as etapas. Essa blusa foi construída de baixo para cima, mas eu comecei de uma forma um pouquinho diferente da tradicional. Eu iniciei com montagem provisória. E eu fiz isso porque eu prefiro experimentar a peça no corpo antes de definir o comprimento final. Quando a gente trabalha a blusa no top-down, de cima para baixo, fica mais fácil, isso acontece naturalmente. Mas nessa modelagem que eu escolhi, que é bottom-up, de baixo para cima, para eu conseguir ter essa liberdade de experimentar a blusa e definir que tipo de barra eu vou fazer, comprimento, depois dela praticamente pronta, é possível só com a montagem provisória. Então, depois de terminar praticamente toda a blusa, eu volto para esses pontinhos iniciais, aí eu posso decidir se eu quero deixar mais comprida, se eu vou fazer uma barra maior ou menor. Esse é o objetivo. E também quero deixar bem claro que fazer a blusa com essa montagem provisória
é uma opção. Se você já sabe o comprimento exato que tu quer para tua blusa, dá para começar direto da barra sem problemas. E nessa montagem provisória eu já coloquei todos os pontos que compõem a circunferência da blusa. A medida que eu utilizei como referência foi a circunferência do busto. Então eu inicio com a circunferência total e vou trabalhando com a mesma quantidade de pontos até chegar na parte superior, sem a necessidade de aumentos. Depois da montagem, fiz em torno de 20 22 centímetros e já separei a blusa na parte da cava. Separei frente e costas e teci as duas partes separadamente até completar essa altura. Mais ou menos uns 6 centímetros antes do final da cava, eu fiz essa troca de cor. Entrei com um fio preto. Eu também mudei o ponto. Aqui eu fiz uma textura e eu repeti esse mesmo ponto nos punhos e na barra final. Depois que eu terminei frente e costas, eu uni os ombros usando a técnica de união com 3 agulhas. Assim eu não precisei costurar a blusa. Com os ombros unidos, eu fiz o acabamento do decote. E depois disso, eu trabalhei as mangas levantando pontos ao redor de toda a cava. E fiz as mangas praticamente retas, com poucas diminuições ao longo da construção. E no final, troquei novamente a cor e fiz a mesma barrinha que aparece na parte superior da blusa. E depois de terminar as mangas com a blusa praticamente pronta, que eu fui decidir o comprimento. Então, eu desfiz aquela montagem provisória, coloquei os pontos novamente na agulha e teci mais algumas carreiras. No meu caso, acho que foram umas 6 carreiras. E depois eu finalizei com a mesma barrinha que eu usei nos punhos na parte superior. E olha só que coisa interessante. A minha ideia inicial para essa blusa era fazer uma barra aberta. Inclusive, eu cheguei a fazer essa barra aberta. Só que eu experimentei, não gostei do resultado e aí desmanchei e mudei o acabamento para barra fechada. E aqui que tá o pulo do gato, gurias. Eu só tive essa liberdade porque eu comecei com a montagem provisória. Se eu tivesse feito a montagem definitiva, eu teria que aceitar o resultado ou desmanchar praticamente todo o trabalho. Então, quando a gente tem dúvida do acabamento, do comprimento, esse é um recurso perfeito. Mas reforço, se você não quiser iniciar com a montagem provisória, preferir começar da barra direto, pode. Só vai precisar ter bastante atenção em uma coisa. Essa barrinha aqui, fiz trabalhada com múltiplo de 3. Então, se você começar direto pela barra, vai precisar ajustar a quantidade de pontos inicial para múltiplo de 3. Falando em sugestão de pontos, agora eu vou passar a minha amostra de pontos para vocês, que é uma parte muito importante. Se vocês forem seguir as sugestões que eu passo durante o vídeo, tanto quantidade de pontos inicial, quanto as outras referências, como separação, frente, costas e decote, é importante que a tua amostra de pontos fique com os mesmos parâmetros que os meus. Na minha amostra de pontos, com agulha de 5 milímetros, em 10 centímetros, eu fiquei com 18 pontos e 25 carreiras. Então, se você fizer uma amostra e conseguir chegar nesses mesmos parâmetros, pode seguir as sugestões que eu passo durante o vídeo. Agora, se a tua amostra ficou diferente da minha, você pode utilizar as medidas em centímetros como referência. Aí você vai fazer a tua amostra e vai fazer o cálculo de pontos. E é importante deixar isso bem frisado, principalmente por causa do fio que eu utilizei. O fio utilizado nessa blusa foi o Triunfo da Pinguim, que é da coleção de 2024, se eu não me engano. E eu comprei ano passado. Só que eu fui procurar esse fio e ele não tá mais disponível no mercado. Mas a boa notícia é que é um fio relativamente tranquilo de substituir. Ele é um fio de espessura média. Para fazer a substituição, você vai usar como referência a indicação de agulhas do fabricante. Essa informação você encontra no rótulo. Então, você pode procurar por fios que tenham indicação de agulhas entre 4,5 a 5,5 milímetros. Aí depois faz a tua amostra e confere. E se caso a tua amostra não ficar exatamente igual à minha, pode fazer algum ajuste com agulhas. Agulha de milímetro maior ou menor para chegar nesse resultado. E uma boa opção para substituição é o fio Netuno. E inclusive foi o fio Netuno que eu utilizei na parte preta. Ele tem uma espessura bem parecida com o Triunfo. Então você pode fazer a blusa inteira com fio Netuno. E se quiser manter essa brincadeira das cores, pode utilizar 2 cores diferentes desse mesmo fio. O mais importante mesmo é você chegar na mesma quantidade de pontos que está na minha amostra.
E o último recadinho antes de passar para a parte prática. Eu deixei aqui na descrição vários vídeos de apoio. Algumas técnicas que eu utilizei, por exemplo, a montagem provisória, eu faço com vocês aqui na blusa. Mas tem um vídeo que é específico no canal, com mais detalhes. Então, para esse vídeo da blusa não ficar muito longo, em alguns momentos eu vou fazer apenas a explicação. Mas vocês podem consultar o passo a passo na íntegra nesses vídeos de apoio que eu vou deixar. Então, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da montagem provisória, vou deixar o vídeo de como fazer uma amostra e cálculo de pontos, vou deixar também o vídeo da união com 3 agulhas, que é a técnica que eu utilizei para unir os ombros. Outro vídeo de apoio que eu vou deixar é o laço mágico. Nesse projeto, eu utilizei agulhas curtas e cabos bem curtinhos. Então, eu trabalhei a circunferência inteira no circular. Mas, você não precisa ter essas agulhas mais curtas e nem cabos curtos. Pode trabalhar com a mesma agulha do começo ao fim do projeto. E aí, você utiliza essa técnica. O vídeo vai estar aqui na descrição. Outra técnica que eu utilizei aqui nesse projeto foi o arremate tubular aqui na gola. Tem um vídeo inteirinho mostrando passo a passo do arremate tubular. Também vou deixar o vídeo do arremate simples, que é o arremate que eu utilizo para os punhos e para a barra final. Nesse vídeo tem não só o arremate simples, mas outros 2 tipos de arremate. E como eu fiz essa blusa com esses acabamentos no preto, nem daria para enxergar direito. Então, se você ficar com qualquer dúvida, tem esses vídeos de apoio que vão sanar todas essas dúvidas, ok? E agora sim, vamos para o passo a passo. Vou iniciar esse projeto de baixo para cima, fazendo uma montagem provisória. E como eu falei para vocês, vou fazer a montagem provisória para ter mais autonomia na hora de definir o tamanho. E a quantidade de pontos que eu vou montar vai ser referente à circunferência do busto, com um pouquinho de folga. E antes de iniciar essa montagem provisória, eu vou passar para vocês a sugestão de pontos para fazer essa montagem. Para o tamanho PP, pode iniciar montando 150 pontos. Para o tamanho P, 170 pontos. Para o tamanho M, 188 pontos. Para o tamanho G, 200 pontos. Para o tamanho GG, 218 pontos. E para o tamanho Extra GG, 236 pontos. E aqui mais uma ressalva. Essa sugestão de pontos é referente à montagem provisória. Eu vou montar os pontos e vou tricotar em meia até chegar na parte superior, até o decote. Se você começar pela barra, que é múltipla de 3, você vai precisar ajustar a quantidade de pontos para dar certo a tua barra. Para fazer essa montagem, eu vou precisar de um fio de cor diferente. Não precisa ser muito, é só para montar a primeira carreira. Depois a gente vai descartar esse fio, ok? Primeira parte, eu vou fazer uma amostra, não vou fazer no tamanho real. Como o meu projeto já está bem avançado, aqui eu vou colocar menos pontos só para iniciar junto com vocês. No trabalho original, você vai montar a quantidade de pontos que eu sugeri. Então, eu vou precisar de uma agulha de crochê e eu vou iniciar fazendo umas 4 ou 5 correntinhas. Vou montar umas 4 correntinhas. 4 ou 5 correntinhas. E agora eu vou pegar a agulha de tricô, vou colocar o fio do novelo embaixo da agulha e por cima eu vou pegar uma alcinha, uma laçada com a agulha de crochê. E passo pela última correntinha, assim. Agora eu vou passar o fio do novelo atrás da minha agulha de tricô. E vou puxar outra laçada, passo pela correntinha. Fio do novelo atrás da agulha de tricô. E puxo uma laçada e passo pela correntinha. Cada vez que a gente fizer esse movimento, a gente vai estar colocando pontos aqui na agulha de tricô.
Como eu falei pra vocês, aqui é só uma amostra, então eu vou colocar mais alguns pontinhos e já volto com vocês para começar a trabalhar com a cor original do trabalho. Depois de terminar a montagem de pontos, eu vou fazer mais umas 4 correntinhas aqui no final, só para deixar essa trama presa, para não correr o risco de desmanchar. Aí dá para cortar o fio e dar um leve nozinho só para a trama não soltar, mas não aperta porque depois toda essa traminha em crochê vai ser desmanchada. E agora eu venho com o fio do meu trabalho e começo a tricotar com o fio certo. Esse primeiro ponto vai ficar soltinho, é normal, ainda mais se tratando de uma montagem provisória. Lá no final a gente vai desmanchar essa trama e vai trabalhar com esses pontos vivos, então não tem problema. Terminei a primeira carreira, toda a volta já está com o fio do trabalho. E antes de fechar no circular, que ainda está aberto, eu vou precisar de um marcador para identificar o início da minha volta. Sempre que eu chegar nesse marcador, eu vou contar como uma volta nova. E agora sim, eu vou fechar esse trabalho no circular. Como eu disse para vocês, esse primeiro ponto vai ficar um pouquinho frouxinho, mas depois quando a gente desmanchar a traminha do crochê, a gente vai continuar trabalhando, então não tem problema nenhum. E para fazer esse fechamento, eu só vou fazer esse primeiro ponto, dando uma ajustada aqui para fechar um pouquinho, só isso. E agora é só trabalhar no circular, todos os pontinhos em meia, por várias carreiras. E como o tamanho vai ser definido lá no final, depois que eu terminar toda a blusa, aí eu vou voltar para essa parte. Por enquanto, eu vou tecer em aproximadamente uns 20 centímetros e depois já vou começar a cava. Então, vou tecer esses centímetros e eu volto com vocês para a próxima etapa. Então, gurias, eu teci aproximadamente uns 22 centímetros e agora eu vou separar o projeto em duas partes, frente e costas, e vou tricotar uma de cada vez. Provavelmente, eu vou precisar estender a quantidade de carreiras no comprimento. E por isso que eu deixei o início do trabalho com montagem provisória. Porque depois que eu tiver toda a blusa pronta, aí que eu vou concluir o tamanho. Eu gosto de fazer peças top-down, porque aí eu visto o projeto e no corpo que eu defino que tamanho que eu quero. E quando eu começo a peça de baixo para cima, eu perco um pouco essa noção. Então, por isso que eu decidi fazer esse projeto com montagem provisória. Mas como eu falei no início do vídeo, é opcional. Se você quiser fazer direto, começando pela barra, vai dar super certo também. Só que a montagem provisória dá mais autonomia. Aí, depois de pronto, eu retorno no comprimento
e faço com mais precisão. Já vou ter vestido e ver como ela se comportou no meu corpo, tá? Então, já marquei minha blusa. Aqui tá o meu marcador que determina o início da volta. E eu coloquei um outro marcador bem na metade dos pontos. Como são 172 pontos, dividido por 2 dá 86. Do marcador inicial, eu contei 86 pontos e coloquei outro marcador. E eu não vou iniciar essa nova volta pelo lado direito. Agora eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar só esse outro lado até o marcador pelo avesso. Para isso, eu vou colocar os pontos em espera num cabo. Então, desse ponto, após o marcador até o outro marcador, eu vou deixar em espera. E se você não estiver trabalhando com agulha intercambiável, não tem problema. Você vai passar todos esses pontinhos daqui para cá até o outro marcador, para um barbante ou para uma outra agulha. Então, aqui estou bem na metade do meu trabalho. Então, vou tirar essa agulha aqui. Vou colocar um terminal. E vou trabalhar lado avesso, até esse outro marcador. Quando chegar nesse marcador aqui, eu viro e volto trabalhando do lado direito. Esses pontinhos que vão ficar em espera. Aqui eu coloquei a minha agulha em outro cabo. Como é carreira do lado direito, lado avesso, eu vou trabalhar em ponto meia no lado direito e ponto tricô no lado avesso. Cheguei no marcador que eu coloquei, da divisão dos pontos, e esses pontinhos que ficaram, que eu não tricotei, os que estavam depois do marcador, eu vou deixar em espera. Então, meu trabalho ficou dividido em duas partes. Uma metade ficou em espera no cabo e a outra metade que eu vou tricotar. Aqui vou virar meu trabalho e vou tricotar lado direito. Então, eu vou tricotar mais algumas carreiras e volto com vocês para troca de cor. Lembrando que aqui eu já tô tricotando a parte da cava, a parte superior. Então, vou avançar um pouquinho tricotar algumas carreiras lado direito e lado avesso e logo eu retorno com vocês. Depois que eu separei a blusa frente e costas, eu teci a altura da cava nas costas por 19 centímetros, que é referente ao tamanho P. 6 centímetros antes, eu troquei para o preto e mudei o ponto. Nas costas, o trabalho vai ser reto. Você vai tecer a quantidade de centímetros referente à cava. Uns 6 centímetros antes, faz a troca de cor, muda o ponto e completa a quantidade de centímetros que você precisa. E aqui na frente, o que muda é que vai ter a curvatura do decote. Como as costas é mais fácil, é só tecer reto, essa parte eu não gravei. Mas aqui na frente, eu vou mostrar como eu faço a troca de cor e a mudança do ponto e depois o decote. Só que antes eu vou passar a sugestão de centímetros para a cava por tamanho. Claro que você não precisa seguir à risca essa sugestão, tá? Aqui é só uma sugestão mesmo. Você pode ir experimentando a blusa, pode usar uma outra blusa como referência, enfim. Do tamanho PP, você vai fazer 18 centímetros de altura de cava. Para as costas é só tecer esses 18 centímetros. Lembrando que 6 centímetros antes tem essa troca de cor. Então, tece 12 centímetros, depois troca a cor e tece mais 6 centímetros. Para o tamanho P, a altura da cava fica em 19 centímetros. Para o tamanho M, em 20. Para o tamanho G,
em 21, para o tamanho GG em 23 e para o tamanho Extra GG em 24 centímetros. E para todos os tamanhos, a troca de cor acontece 6 centímetros antes, a não ser que você queira um pouquinho mais. E essas marcações que eu fiz foi de referência do decote que vai ser criado aqui na parte da frente, mas eu já vou chegar lá e já vou explicar para vocês. Agora eu vou fazer a troca de cor aqui na frente e uma carreira já transformando os pontos, como foi feito na parte de trás. Só que na frente a gente faz essa carreira mudando a cor, depois mais uma carreira transformando os pontos e já inicia o decote. E esses pontinhos das costas eu não tirei das agulhas porque eu não vou arrematar o trabalho, eu não vou fazer costura, eu vou unir com aquela costura de 3 agulhas, aí vai ser um arremate unindo os dois lados. Então agora eu vou incluir o preto no trabalho e eu cortei o fio colorido e eu deixei um tantinho assim para depois fazer o acabamento. E aqui eu faço o primeiro ponto direto com o preto e vai ficar meio soltinho assim, é normal. Depois eu faço um nozinho e com o acabamento se ajusta. E essa primeira carreira com preto eu faço toda em meia. Fiz a minha primeira carreira e deixa eu fazer uma observação. A parte circular dessa blusa eu trabalhei com agulha de 5,5 milímetros. Parte reta, quando eu separei a frente das costas, para ajustar a tensão do ponto, eu diminui um pouquinho a numeração da agulha. Eu passei a trabalhar com agulha de 5 milímetros, porque a minha tensão de pontos no circular é mais fechadinha. E no tricô plano, como eu trabalho lado direito, lado avesso, a minha tensão muda, acaba ficando um pouco mais largo o ponto. E para ajustar, para equiparar, eu troquei a numeração da agulha. Aí ficou parelhinho. E aqui nessa parte preta, eu troquei para agulha de 4,5 milímetros para o ponto ficar mais delicado. Para fazer toda a blusa, eu vou usar 3 numerações de agulha. Parte circular, 5,5 milímetros, parte plana, 5 milímetros, os acabamentos 4,5 milímetros. E no teu projeto, você vai observar isso. Provavelmente, você vai ter que fazer esse movimento com as agulhas também. E agora, gurias, eu vou trabalhar essa parte em preto na barra torcida. Só que eu vou fazer um ponto em meia e 2 pontinhos em tricô. Deixa eu ver se eu aproximo para mostrar para vocês. Ó, vai ficar esse efeito. Um ponto em meia torcido, 2 pontos em tricô. Um em meia torcido, 2 pontinhos em tricô, tá? Nessa carreira que eu vou fazer do lado avesso, eu já vou alterar os pontos. E essa próxima carreira, ela vai ser normal, inteirinha. Na próxima que eu vou começar o decote, tá? Nas costas é só tecer. Na frente que vai ter o decote, que eu já vou explicar. Então, se você estiver fazendo a parte das costas, nessa carreira transforma os pontos para essa barrinha e tece até completar a altura da cava. Então, vou fazer o lado avesso, já transformando os pontos. Primeiro ponto, eu preciso que fique em meia no lado direito. Então, eu vou fazer ele em tricô no lado avesso. No lado direito, ele vai ficar em meia. Agora, eu faço 2 pontinhos em meia, porque no lado direito ele vai ficar em tricô. Agora, eu faço um pontinho em tricô para que no lado direito ele fique em meia. E lembra que eu falei que os pontos em meia fiquem com efeito torcido? Então, quando eu estiver no lado avesso, eu faço o ponto tricô torcido, para no direito ficar em meia torcido. Quando eu estiver no lado direito, eu vou fazer os pontos meia torcido. E para fazer ele torcido, é só pegar com a outra perninha do ponto. Então, se você pega normalmente com a perninha na perninha da frente, você vai pegar pela perninha de trás. Então, o meu ponto tricô, normalmente, quando eu faço o tricô plano, eu pego assim, pela frente. Então, para ele ficar torcido, eu vou pegar pela perninha de trás. Eu sei que no preto é bem chato de visualizar isso, mas
Eu vou fazer assim, ó, eu vou deixar outro vídeo que eu tenho a barra torcida como referência para você conseguir identificar melhor. Colete Elara, eu faço a barra torcida. Se você não entendeu essa parte, é só olhar nesse vídeo que eu vou deixar de referência. Eu faço a barra 1 por 1 e aqui eu tô fazendo 2 pontinhos em tricô, 1 ponto em meia, mas é apenas para você identificar como é feito o ponto torcido, caso você não saiba fazer. Então, a sequência que eu vou fazer aqui é 2 pontinhos em meia, porque eu tô do lado avesso, e 1 pontinho em tricô. E no lado direito vai ficar 2 pontos em tricô e 1 em meia. E o último ponto em tricô. Os pontos da extremidade, o primeiro e o último, não precisa ser torcido, tá? Então, aqui no lado direito, começo com um ponto em meia, 2 em tricô, depois um ponto em meia, depois 2 em tricô, até o final da carreira, e no final da carreira termina com um ponto em meia. Então, agora, quem estiver fazendo a parte das costas, é só seguir nesse fluxo até completar a altura da cava. E como eu já fiz no meu, eu vou iniciar com vocês o decote, mas antes eu vou passar um esboço de como vai ser feito. Então, gurias, antes de iniciar a gola, eu vou passar todo o esboço de como eu fiz as marcações, como eu vou fazer as diminuições, como eu vou fazer o arremate central. E entendendo esse esqueminha, você vai conseguir replicar para qualquer tamanho. Então, aqui eu já fiz algumas marcações no meu trabalho, mas eu vou mostrar nesse esqueminha aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou usar como modelo, como exemplo, o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, e você entendendo a lógica, você consegue replicar para qualquer tamanho. E se caso você for adquirir o PDF, lá no PDF eu deixei tudo certinho para cada tamanho, do PP até o Extra GG, tamanho por tamanho tem o mesmo esqueminha, de acordo, claro, com a minha amostra de pontos. Então, se você estiver fazendo a mesma quantidade de pontos que eu, lá no PDF, já deixei tudo prontinho por tamanho. Aqui eu vou usar o exemplo e as referências do tamanho P, mas entendendo isso aqui, você vai conseguir replicar para os demais tamanhos. E aqui é só um desenho feito à mão. A abertura do decote, essa curvatura, não vai ficar tão acentuada. Aqui é mais para destacar mesmo, para que vocês consigam ter uma visualização melhor, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi diminuir a quantidade de pontos que eu quero para o meu decote pela quantidade de pontos que eu tenho na frente. Frente e costas tem a mesma quantidade de pontos. Então, esses 85 pontos eu diminuí pela quantidade total de pontos que eu quero deixar para a abertura do decote. Daqui a pouco eu vou passar a sugestão de pontos e a sugestão em centímetros por tamanho. Lá no PDF você vai encontrar essas referências também. No meu caso, eu vou deixar 37 pontos aqui para essa abertura do decote. Então, 85 menos 37 vai dar 48 pontos. E esses 48 pontos de sobra, eu vou dividir entre um ombro e o outro ombro. 48 dividido por 2 dá 24 e 24. Então, esse é o esquema inicial. Quantidade de pontos total, no caso frente, menos a quantidade de pontos que tu vai deixar para abertura do decote, divide a sobra por 2, que vai ficar para cada ombro. E a partir daí, vocês vão entender o que são essas divisões aqui. Eu tenho 37 pontos para diminuir aqui no meu decote. Então, desses 37 pontos, eu vou arrematar um tanto aqui no centro e eu vou diminuir alguns pontos do lado direito e alguns pontos do lado esquerdo.
Essa quantidade de pontos versus carreiras é a mesma para todos os tamanhos. Isso não vai mudar. O que vai mudar é isso aqui e isso aqui, tá? Claro que essas outras referências também, né? Porque tudo parte dessa referência aqui. Mas essa quantidade de carreiras e pontos e essa aqui é a mesma para todos os tamanhos, tá? Se eu vou diminuir 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de um lado e 9 pontos do outro, vai dar um total de 18 pontos. 18 menos 37 são os 19 pontos centrais, e esses 19 pontos centrais eu vou arrematar. Então, para descobrir esse número aqui, você vai pegar a tua referência total de pontos que tu vai precisar diminuir para a gola, menos 18 pontos, que são os pontos que você vai diminuir do lado direito e do lado esquerdo. O que sobrar, você vai arrematar. E as diminuições vão acontecer sempre no lado direito. Então, eu vou diminuir 2 pontos na primeira carreira do lado direito, no lado avesso, não vou diminuir. Na outra carreira do lado direito, mais 2 pontos. Lado avesso, não. Na outra carreira do lado direito, mais 2 pontos. Enquanto eu estiver diminuindo 2 pontos, eu preciso fazer 3 pontos juntos para diminuir 2. E depois, as últimas 3 diminuições é de 1 ponto, mantendo no lado direito. Então, faço 2 pontos juntos, diminuo 1, depois 2 pontos juntos, diminui 1, e depois 2 pontos juntos, diminui 1. Esse esquema de diminuições vai servir para um lado e para o outro lado também. Então, para o tamanho PP, essa quantidade de pontos total da gola vai ficar em 37 pontos também, e os pontos centrais que tem que ser arrematados, 19. E essa abertura em centímetros vai ter 21 centímetros. Tamanho PP e tamanho P é o mesmo, tá? Essas referências aqui, vai mudar aqui, vai mudar aqui e vai mudar aqui. Para o tamanho M e para o tamanho G, esse espaço em centímetros vai ficar de 22 centímetros. Tanto o tamanho M quanto G vai ficar com 40 pontos aqui e vai arrematar 22 pontos no centro. Para o tamanho GG, o espaço em centímetros vai ficar de 24 centímetros. A quantidade de pontos, a referência em pontos, 41 centímetros, e arremata 23 pontos centrais. Já para o tamanho extra GG, também vai ficar com a referência em centímetros de 24 centímetros. Aqui vai mudar, vai ficar com 42 pontos. E o arremate central para o tamanho extra GG é de 24 pontos. Todas essas informações por tamanho que eu passei agora, no PDF tá organizadinho nesse esboço. E agora eu vou começar a fazer esse arremate. Eu estou iniciando uma carreira no lado direito, então eu vou iniciar tricotando 24 pontos, que é equivalente ao ombro, mais esses 9 pontinhos. Eu vou chegar até aqui, vai dar 33. 9 mais 24 dá 33. Quando eu chegar aqui, eu vou começar um arremate desses 19 pontinhos centrais. Para os demais tamanhos, você vai fazer a soma do ombro mais os 9 pontos, que é igual para todo mundo. Você vai tricotar esses pontinhos, a soma desses pontos mais a soma do teu ombro. Quando chegar aqui, começa o arremate. Então, vamos fazer essa parte na prática. Passei essas marcações que eu mostrei para vocês aqui para o meu trabalho. Daqui até esse primeiro marcador, são os 24 pontos referente a um ombro. Daqui da outra ponta até esse marcador, são 24 pontos também, referente ao outro ombro. E entre os marcadores estão os 37 pontos. E essa outra marcação, do começo do trabalho até aqui, aqueles 33 pontos. Esses 9 pontos são os pontos que eu vou ir diminuindo quando eu chegar nessa frente aqui. Eu vou separar as frentes. Vou trabalhar primeiro um lado e depois o outro lado. Então, eu vou tricotar até esse pontinho aqui. Quando chegar aqui, eu vou arrematar 19 pontos. E aqui eu continuo trabalhando com aquele pontinho da barra, um ponto em meia torcido e 2 pontos em tricô. Primeiro pontinho em meia, esse é normal, não precisa ser torcido. Depois faço um em tricô, outro em tricô. O próximo ponto em meia eu faço torcido. Normalmente eu pego assim, quando eu faço tricô plano, quando eu tô tricotando no plano. E para ele ficar torcido, eu vou pegar pela frente do trabalho. Se você pega pela perninha da frente para ficar torcido, pegue pela perninha de trás, tá?
Uma outra coisa importante é você anotar a carreira que você está trabalhando. Essa parte que eu estou fazendo no preto, eu vou fazer exatamente o mesmo número de carreiras que eu fiz nas costas. E eu anotei, foram 18 carreiras nas costas, eu preciso fazer 18 carreiras na frente. A mesma quantidade de carreiras que eu vou fazer em uma frente, começar por aqui, passo nessa aqui, e tem que ser a mesma quantidade de carreiras que eu fiz nas costas, para dar tudo bem certinho. Ó, aqui eu estou com 24 pontos do ombro, porém eu vou fazer mais alguns pontinhos para chegar naqueles 19 pontos centrais. Do marcador para cá vai ficar em espera e eu vou retomar esse lado depois. E agora eu vou arrematar 19 pontos centrais. Já vou contar 19 pontos e vou colocar o marcador. Até aqui eu preciso arrematar. Para arrematar, eu faço ponto, ó, e passo o anterior por cima. E eu vou fazer conforme o ponto se apresenta, tá? Se é em tricô, faço em tricô e passo o anterior por cima. Se for em meia, faço em meia e passo o anterior por cima. Tricô, faço ponto, passo o anterior por cima. Esse também é em tricô, faço ponto e passo o anterior por cima, tá? É um arremate simples. Eu cheguei nesse marcador, daqui pra cá eu não arremato mais. Esse vai ser o último, tá? Pronto. Aí eu fiquei com 24, que é a quantidade de pontos do ombro, e aqui os 9 que eu vou diminuir a partir da carreira que vem. Continuo fazendo essa carreira. Na próxima carreira que eu vou começar as diminuições, tá? E aqui eu continuo fazendo o ponto torcido. Esse marcador eu vou deixar, porque eu preciso diminuir pontos até aqui. Aí fica mais fácil, não tem que estar contando. Agora eu vou virar meu trabalho e vou tricotar o lado avesso, só esses pontinhos aqui. E aí, já vou marcar aqui no meu contador de carreiras para não me perder, para fazer um lado bem igualzinho ao outro. Lado avesso, os pontos em tricô que eu faço torcido. Meio eu faço normal e ponto em tricô, que é esse, pego torcido.
Então, a minha carreira ficou mais curtinha, só tô trabalhando um lado. Esse outro lado, deixei aqui paradinho. Agora, eu vou virar do lado direito. E agora, nessa carreira, que é lado direito, eu vou fazer a primeira diminuição. E o esquema é esse que eu mostrei para vocês. Primeiras 3 carreiras no lado direito são 2 pontos. Para gerar 2 pontos diminuídos, eu preciso fazer 3 pontos juntos. E depois, as próximas 3 carreiras do lado direito, é 1 ponto diminuído por carreira. E para isso, daí são 2 pontinhos juntos, tá? Esse esquema vai ser o mesmo para todos os tamanhos. Eu vou fazer apenas uma com vocês para mostrar como é o processo, mas depois é só repetir. Então, nessa primeira parte, como a diminuição vai ficar inclinada para a esquerda, eu vou pegar pela perninha de trás. Os 3 pontos eu pego pela perninha de trás. E sempre no início da carreira, vão ser os primeiros pontos que eu vou diminuir. Quando eu retomar esse outro lado, que eu vou fazer no final da carreira. O começo da carreira vai ser aqui e no final da carreira que eu vou fazer as diminuições. E nesse outro lado, eu vou fazer a inclinação para a direita, para cá. Porque o decote vai abrir assim, desse jeito, né? Vai ficar essa inclinação para a direita, essa para a esquerda. Então, aqui eu pego os 3 pontos juntos pela perninha da frente. Pela perninha de trás, pego assim. Pela perninha da frente, pego assim. Eu não vou me adentrar nessa parte de inclinação, porque já tem 2 vídeos aqui no canal que eu explico tudo isso bem direitinho. Até porque aqui não tem nem como eu tá mostrando muito bem por causa da cor. Então, eu vou deixar esses 2 vídeos aqui na descrição. Aí, se tu tiver dúvida nessa parte de inclinação, você vai conseguir entender. Então, vamos lá. Primeiro, 3 pontos pela perninha de trás. 3 pontos juntos, ó. 1, 2, 3 pela perninha de trás. Tá? Primeira diminuição feita. E agora, eu continuo com a minha carreira. Esses 3 pontos juntos, eu fiz em meia. Eu vou fazer todas as diminuições em meia normal, não em ponto torcido. E agora, eu continuo fazendo a carreira. Vou fazer o lado avesso e eu retorno no lado direito para diminuir mais uma vez com vocês. Novamente, lado direito. E agora, eu vou fazer mais uma vez 3 pontos juntos para gerar 2 pontos diminuídos. Quando for fazer as de 1 ponto, são 2 pontos que eu vou pegar junto. Quando eu faço a de 3, que gera 2 diminuições, são 3 pontos juntos. Então, esses 3 primeiros pontinhos, eu vou pegar os 3 juntinhos. Mais uma diminuição concluída. E agora, eu continuo fazendo a minha carreira normalmente. Na próxima carreira, eu vou fazer a última diminuição de 3 pontos juntos e depois são mais 3 carreiras de diminuições, mas aí eu mudo a quantidade de pontos. Faço 2. E depois que eu concluir as diminuições, eu vou tricotar os pontos que sobraram. No meu caso, são 24 pontos, até completar a mesma quantidade de carreiras das costas. E quando eu completar a mesma quantidade de carreiras das costas, eu não vou arrematar os pontos. Eu vou deixar numa agulha de espera e aí eu vou retomar esse outro lado aqui e vou fazer o mesmo esquema de diminuições. Só lembra que as diminuições nesse lado são no final da carreira. Aqui são no começo, aqui são no final. Então, vou acelerar um pouquinho esse processo e eu volto na próxima etapa. Concluí as diminuições dos 2 lados, que eu fiz nesse lado aqui, eu espelhei nesse outro lado e já fiz a união com 3 agulhas nesse ombro aqui. Agora, eu vou fazer nesse outro. Nessa parte eu não vou gravar porque já tem um vídeo dedicado aqui no canal. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Para essa blusa eu decidi fazer essa união pelo lado direito. O relevo ficou para fora. Para ficar para fora, você vai unir direito com direito. Exatamente como tá. Fazer o arremate assim.
Nesse vídeo que eu mostro como fazer a união com 3 agulhas, eu explico isso. E também mostro o resultado em uma cor mais clara, aí vocês vão conseguir identificar melhor. Tá? E esses pontos aqui do pescoço, eu deixei na agulha, eu não vou arrematar, porque depois eu vou aproveitar esses pontos para fazer o acabamento da gola. Então, esses pontos já estão aqui, eu só vou pegar pontos aqui na parte da frente. Você faz a união só dos pontos do ombro. No meu caso, são 24 pontos, 24 pontos. Vou unir os 24 pontos das costas com os 24 pontos da frente. Então, eu vou fazer o acabamento desse outro lado e eu retorno com vocês para iniciar o braço. Então, gurias, acelerei um pouquinho o processo. Depois de fazer a união com 3 agulhas aqui nos ombros, eu adiantei um braço, já fiz todo um braço e agora eu vou iniciar o outro junto com vocês. E antes de iniciar esse próximo braço, eu vou passar um panorama geral de como foi a construção. Então, eu iniciei fazendo a montagem de pontos em torno da cava, para eu conseguir acertar a quantidade exata de pontos, para não ficar sobrando e nem faltando. Eu fiz o cálculo de pontos. Depois de saber quantos pontos eu teria que colocar para completar a circunferência da volta, fui montando os pontos, pegando o último ponto da carreira. E depois disso, eu tricotei em ponto meia, fazendo algumas diminuições ao longo do braço. Eu diminuí de 6 em 6 carreiras, até completar 16 diminuições. Foram 2 diminuições em cada carreira que eu fiz essas diminuições. Então, peguei 2 pontos juntos no início da carreira, 2 pontos juntos no final da carreira. E essas primeiras diminuições, de 6 em 6 carreiras, deu mais ou menos próximo ao cotovelo. Depois, eu desacelerei, diminui mais 8 pontos, de 12 em 12 carreiras. Concluí com um punho em preto, fazendo o mesmo ponto ali da gola, não sei se dá pra ver, preto é preto, né? 2 pontos em tricô, um pontinho em meia torcido, por mais 15 carreiras. E aqui no punho, antes de iniciar essa barra, eu diminui mais 3 pontinhos, só para fechar mais um pouquinho, mas nem precisaria. Só tem que cuidar pro punho ficar com pontos múltiplos de 3 para seguir na sequência da barrinha, né? 2 pontos em tricô, um ponto em meia. Então, foi basicamente isso, montar os pontos e fazer algumas diminuições. E essas diminuições, você pode seguir nesse ritmo, mas também pode ir experimentando a tua blusa. Você pode ir controlando no teu corpo. O mais importante é cuidar da montagem de pontos para não ficar sobrando e nem faltando, tá? Por isso que é essencial fazer o cálculo de pontos. E depois que eu terminar toda a blusa, eu vou fazer uma leve blocagem para sair essa marcação. Tá bem marcadinho aqui onde eu montei os pontos, mas depois com a blocagem vai se ajeitar. E antes de fazer o cálculo dos pontos, mostrar como eu fiz a montagem dos pontos no braço, deixa eu falar um pouquinho da gola, porque eu adiantei essa gola. Como o fio é preto, é que vocês nem conseguem enxergar. Mas o que eu fiz aqui pra gola foi a mesma coisa que eu fiz no braço. Eu levantei pontos também. O que eu vou mostrar pra vocês aqui nessa parte foi o que eu fiz aqui na gola. Só que aqui eu não precisei calcular os pontos, porque eu já tinha deixado em espera 37 pontos, e entre arremate e diminuições aqui na gola, também foi 37 pontos. Então, o que eu levantei aqui nesse espaço foram 37 pontos, mais 2 pontinhos de cada lado da curva, 37 que eu já tinha na agulha, 37 que foram dos pontos arrematados e diminuídos, dá 74 pontos. Para fazer essa curvinha aqui, tanto de um lado quanto do outro, coloquei 2 pontinhos a mais para ficar bem certinho. Essa parte é meio no olhômetro mesmo. E depois disso, eu teci por 8 carreiras, daí na barra 1 por 1, um ponto em meia, um ponto em tricô, e eu concluí com o arremate italiano. E aqui eu reforço, como essa parte tá em preto, nenhum consegui ver. E o acabamento italiano já tem um vídeo aqui no canal bem explicadinho. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Se você quiser usar o mesmo arremate que eu fiz, que é um pouquinho mais elástico, naquele vídeo eu faço um passo a passo completo. É só seguir exatamente o que eu fiz naquele vídeo. As 2 carreiras de preparação e depois o arremate com a agulha de tapeçaria. Então, agora eu vou fazer junto com vocês o cálculo de pontos para levantar os pontinhos dos braços. Então, gurias, para saber quantos pontos eu preciso montar em torno da cava, eu preciso fazer aquela famosa regra de 3 simples, a continha básica que acompanha as tricoteiras. Para fazer essa regra de 3, eu preciso de 2 informações. A primeira é extrair da amostra de pontos quantos pontos tem em 10 centímetros. Então, no meu caso, em 10 centímetros, eu tenho 18 pontos.
E a segunda é saber qual é a altura da cava, quantos centímetros tem a altura da cava. Para o tamanho P, tem 19 centímetros vezes 2, que é frente e costas. E 19 vezes 2 é 38. Tendo essas informações, eu vou fazer a regra de 3. Em 10 centímetros, tenho 18 pontos. Quantos pontos em 38 centímetros? Então, 18 vezes 38, 684, dividido por 10. Dá 68 com 4. O que vem depois da vírgula, quebrado, a gente descarta. Então, fica 68 dividido por 2, 34 pontos. E eu divido por 2 para ficar mais fácil a montagem. Então, vai ficar 34 pontos na frente e 34 pontos nas costas. Essa é uma referência, tá? Então, a minha referência é 68 pontos. 34 pontos de um lado, 34 pontos do outro. 34 pontos frente, 34 pontos costas. Mas como o fio que eu tô usando é mais grossinho, eu não precisei colocar 34 pontos. Eu coloquei apenas 32 pontos e deu certinho. Coloquei 32 pontos de um lado e 32 pontos do outro. Aí você vai me perguntar, mas como que eu vou saber quantos pontos exatamente? Não tem como saber, isso é no teste. A tua referência vai ser o cálculo de pontos. Aí pode ser uma margem pequena para mais ou uma margem pequena para menos. O importante é você colocar de um lado e do outro lado igual. Eu levantei esses pontos pegando uma alcinha do último ponto das carreiras. Não foi em todas as carreiras que eu levantei pontos, tá? Pulei algumas, porque senão ia passar da quantidade do meu cálculo. Pro braço, gurias, eu vou usar um cabo curtinho. Esse meu tem 35 centímetros e as agulhas são curtas também. Mas se você não tiver um cabo tão curtinho e agulhas curtas, você pode usar a técnica do laço mágico para desenvolver o braço. E também, se quiser fazer aberto, o braço aberto e costurar embaixo do braço, dá pra fazer também. Vou começar puxando o primeiro pontinho aqui bem embaixo do braço. Eu vou puxar umas 2 ou 3 carreiras abaixo, só para o ponto ficar mais firme. O segundo ponto, eu já vou pegar aqui na segunda alcinha do ponto da última carreira. E esse próximo ponto, só esse aqui, eu vou pegar com as 2 alcinhas. O cabinho que ficou sobrando e o fio do novelo, só para ficar mais firme. Se você pegar assim, desse jeito, quando você for fazer a primeira carreira, lembra que aqui é um ponto só. Vão ter 2 alcinhas, mas é um ponto só. Aí, eu venho pro próximo, ó, bem aqui no... Tá escuro o fio, mas acho que aqui vai dar... Mas acho que dá pra ver, né? Então, aqui é o último ponto da carreira e eu tô pegando só a segunda alcinha. Pra não ficar tão marcado, eu tô fazendo isso, tá? Mas, normalmente, eu pego as 2 alcinhas. Aí, vai depender muito do fio que você está usando. Aí, o próximo, mais um. Próximo, mais um. Aqui eu vou pular. Próximo, mais um. Vou pular. Quando a carreira fica bem encostadinha uma na outra, ó, tipo aqui, bem encostadinha, eu vou pro próximo. Não vou pular em todos. E vou seguir dessa forma em toda a volta. Então, no meu caso, são 32 pontos lá na parte da frente e mais 32 pontos nas costas. Quando eu montar todos esses pontinhos, eu volto para iniciar a primeira carreira junto com vocês. Pronto, gurias, montei os pontos em toda a volta do meu braço. Vou dizer para vocês que é muito no olhômetro. Eu coloquei 22 pontinhos até chegar no preto, depois do início do preto até o ombro coloquei 10. Aí, desse outro lado, no preto, 10 e o restante 22. Então, eu fui distribuindo assim,
Dividi em 4 partes para ficar mais fácil a contagem e para eu ter certeza que ia ficar bem distribuído. E agora eu vou fazer a primeira carreira e antes de iniciar eu vou colocar um marcador para saber que sempre que eu chegar nesse marcador é volta nova. Assim eu vou ter controle das diminuições e da quantidade de carreiras para fazer os 2 braços iguais. E agora o tricô segue o fluxo normal, só trabalhar em meia no circular. Vou fazer algumas carreiras aqui e quando eu chegar na primeira carreira de diminuições, eu volto para mostrar para vocês como eu faço. Cheguei na volta das diminuições, então eu vou fazer uma diminuição no início e uma no final. Aí, eu vou fazer 2 pontos juntos para gerar uma diminuição. A diminuição do começo eu faço pegando as 2 perninhas do ponto pela alcinha da frente. Aí, ela vai ficar inclinada para a direita. E no final da volta, eu faço mais uma diminuição. Os 2 últimos pontos antes do marcador, eu faço junto. E agora, eu viro os 2 pontinhos para pegar pela perninha de trás. Essa diminuição vai ficar inclinada para a esquerda. No início da carreira, inclino para a direita, pegando pela perninha da frente. No final da carreira, inclino para a esquerda, pegando pela perninha de trás. E eu vou seguir fazendo do jeito que eu falei para vocês, de 6 em 6 carreiras até completar 16 pontos, depois eu diminuo o ritmo. Nessa segunda etapa, que o ritmo é mais lento, você vai acompanhar no teu corpo. Se precisar mais, faz um pouquinho mais. Então, eu vou seguir fazendo o braço, eu volto pro corpo para retomar os pontos da montagem provisória e concluir a barra. Então, gurias, agora que eu já estou com os braços prontos e a gola pronta, vou retomar esses pontinhos, desmanchar essa primeira carreira que foi montagem provisória e vou ver se eu tricoto mais algumas carreiras ou se eu já inicio a barra. Isso eu vou mensurar no corpo. O tamanho sempre é opcional. Eu vou resgatar pontinho por pontinho antes de desmanchar essa trama em crochê. Eu vou usar uma agulha bem fininha para resgatar esses pontos, fica mais fácil de pegar. Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal que mostra como fazer a montagem provisória e como resgatar esses pontos. Tem um vídeo que é só disso aí. Para resgatar esses pontinhos, eu vou pegar uma perninha de cada ponto e vou colocar para agulha, começando desse primeiro ponto. Ou eu pego a primeira perninha ou eu pego a segunda perninha, tanto faz, mas eu tenho que pegar uma perninha de cada ponto. Então, aqui eu vou pegar a segunda. Peguei a segunda. Desse próximo ponto, venho aqui, pego a segunda. Próximo, venho aqui, pego a segunda. Próximo, esse aqui, pego a segunda. Próximo, primeira, pego a segunda. Próximo, primeira, venho na segunda. Aqui. Primeira perninha, venho direto na segunda,
Próximo ponto, vem aqui, pego a segunda perninha. Próximo, segunda perninha. Próximo, segunda perninha. Quando eu fizer isso com todos os pontos, eu vou fazer uma contagem. Só depois de contar e ter certeza que eu vou desmanchar a trama em crochê. Tá? Então, eu vou terminar de pegar todos os pontinhos e eu volto para desmanchar a traminha junto com vocês. Coloquei todos os pontinhos novamente para agulha, pegando uma perninha apenas, e contei os pontos 2 vezes para ter certeza que todos os pontos estão no meu cabo. E agora sim, eu vou desmanchar essa traminha aqui de crochê. E aqui eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, porque esse fio aqui enrosca um pouquinho. Conforme eu vou desmanchando, os pontos vivos vão ficando no cabo, ó. Pontinhos resgatados. E agora, só engatar o fio do novelo e retomar o tricô. Então, eu vou fazer mais algumas carreirinhas, depois eu volto com vocês para iniciar a barra. Depois de retomar aqueles pontinhos da montagem provisória, eu tricotei por 6 carreiras. E vou trabalhar na barra aquela mesma trama, 2 pontinhos em tricô, um pontinho em meia e fazer o ponto em meia torcido. Só que antes eu vou fazer uma carreira toda em preto em ponto meia.
Concluí essa volta em ponto meia e eu retorno na próxima com vocês. Fiz uma carreira inteira com preto em ponto meia e agora eu vou transformar esses pontinhos na mesma barra que eu utilizei tanto no punho quanto na parte superior perto do decote. E aqui eu vou precisar ajustar pontos. Como a barra é múltipla de 3, é um ponto em meia e 2 pontinhos em tricô, eu vou precisar ajustar para múltiplo de 3. Como eu não quero ajustar essa barra, eu quero que ela fique soltinha, ao invés de diminuir ponto, eu vou aumentar, porque o natural é que a barra, por mais que essa seja mais soltinha, ela se ajuste. E esse aumento vai ser ao longo da volta. E para aumentar pontos, eu vou fazer da mesma forma que eu sempre faço. Pego um fio da carreira anterior e faço um aumento. E como eu tô transformando os pontos, o primeiro ponto da carreira eu fiz em meia, o segundo é em tricô, o terceiro é em tricô. Depois, um ponto em meia, os próximos 2 em tricô. Lembrando que essa barra eu vou trabalhar só no lado direito, circular, então continua aquele esquema. Ponta em meia, torcido, os pontos em tricô normal. O tamanho dessa barra vai ser aproximadamente 6 centímetros, em torno de 15 a 18 carreiras. E o arremate simples, faço um ponto, como o ponto se apresenta, passo o anterior por cima. E já tem vídeo aqui no canal mostrando esse arremate. Então, vou concluir e retorno com vocês com a blusa pronta para passar as medidas e mostrar como ficou. E a blusa Favila ficou pronta. E agora eu vou passar as medidas dessa minha para vocês. Essa aqui veste um tamanho P e ficou com 96 centímetros de circunferência no busto, 48 centímetros de comprimento e 18 centímetros de altura de cava. E depois de levantar os pontos, eu teci 49 centímetros de manga. E a circunferência final do punho ficou em 20 centímetros. E para fazer a minha blusa, eu utilizei aproximadamente 1 novelo e meio do fio Triunfo e meio novelo do fio Netuno. E agora eu quero contar para vocês porque eu escolhi o nome Favila para esse projeto. Favila é uma palavra italiana que significa fagulha, faísca, centelha. E eu achei que esse nome combinava muito com essa blusa, principalmente por causa das cores desse fio. Ele tem nuances que vão passando pelo amarelo, pelo laranja, pelo vermelho, por tons terrosos e mais escuros. Lembra mesmo aquela variação de cores de uma brasa, de uma fagulha de fogo. E essas cores também trazem muito a sensação de calor e de aconchego, que combina com a peça. A Favila é uma blusa mais encorpada, com cara de inverno, aquela peça artesanal gostosa de vestir em dias frios. Então, eu queria que o nome não falasse somente da cor, mas também trouxesse um pouquinho dessa atmosfera, desse calor e aconchego que eu senti tricotando esse projeto. E daí veio esse nome, Favila. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. E não esqueçam de deixar um like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que também gostam de tricô. Muito obrigada por me acompanharem até esse momento do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo!